Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Com o pensamento, fazemos o mundo. Siddhartha começa pela mente. Não começa reformando sistemas, nem acusando governantes, nem prometendo recompensas futuras. Começa pelo pensamento, porque antes da palavra há a intenção. Antes da ação há um movimento invisível, e antes do conflito externo há um processo interno que quase nunca é observado. A mente é tudo. Siddhartha Gautama. Vivemos discutindo efeitos, poucos examinam as causas. Questiona-se a violência, mas raramente se observa a irritação silenciosa. Critica-se a mentira pública, mas pouco se investiga a desonestidade consigo mesmo. Olhai com atenção, a mente precede tudo. Pois se o pensamento molda o mundo que experimentamos, então a raiz do sofrimento não pode estar apenas fora. Ela começa no modo como interpretamos, reagimos e sustentamos certas ideias dentro de nós. Se é a mente que constrói a experiência, então compreender seu funcionamento torna-se essencial. Isso não significa negar problemas externos, significa reconhecer que a reação também é parte do fenômeno. Vede como somos rápidos em nos identificar com cada pensamento. Um medo surge, já nos tornamos medo. Uma crítica aparece, já nos tornamos defesa. Uma opinião é lançada, já nos tornamos confronto. Raramente há espaço entre o impulso e a ação. E tudo aquilo que depende de causas, tudo aquilo que surge condicionado, está sujeito à mudança. Todos os fenômenos condicionados são impermanentes, pois essa impermanência não é teoria distante. Ela se manifesta no corpo que envelhece, nas fases que passam, nas certezas que se transformam com o tempo. Ela atinge também nossas identidades. Ainda assim, vivemos como se tudo devesse permanecer fixo. Defendemos posições como se fossem definitivas. Sofremos quando aquilo que era confortável se altera. Talvez parte da tensão moderna venha dessa resistência constante ao fluxo natural das coisas. Desse modo, a verdadeira força não está em controlar o exterior, mas em ordenar o interior. Não é vencer debates, não é dominar outros, é dominar a si mesmo, pois aquele que vence a si mesmo é o guerreiro mais poderoso. E essa vitória não produz aplauso, mas produz estabilidade. Ela não cria superioridade, mas reduz o sofrimento. Vencer a si mesmo não é esmagar emoções, é compreendê-las enquanto surgem. É perceber o apego antes que ele se torne dependência, porque aquilo que seguramos com força excessiva acaba nos segurando também. O apego promete segurança, mas frequentemente gera medo de perder. E quando o medo governa, a mente se agita. Por isso, quando há clareza, algo se purifica naturalmente. É da pureza que nasce a liberdade. Pois essa liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas não ser arrastado por cada desejo que aparece. Num tempo em que somos constantemente estimulados a querer mais consumo, mais reconhecimento, mais aprovação, a moderação torna-se quase invisível, mas reduzir o excesso não empobrece a vida, muitas vezes a torna mais lúcida. Quando o apego diminui, o coração se torna menos defensivo. E quando a mente não está ocupada protegendo uma identidade, surge espaço para algo maior, uma disposição natural ao cuidado. Assim, o coração aprende a se expandir
não apenas aos que concordam conosco, mas a todos. Como a mãe protege o filho, seu único filho, com a própria vida, assim deve o coração expandir-se a todos os seres. Pois quando o cuidado se torna natural, o conflito diminui. E quando o conflito diminui, a mente encontra repouso. Quando o coração se expande, a vida deixa de ser apenas um projeto pessoal. Ela passa a incluir o outro. Mas incluir o outro não é absorver o sofrimento alheio como peso. É reconhecer que a dor não é exclusiva. Quem observa atentamente percebe que todos buscam segurança, todos desejam felicidade, todos temem a perda. E quando essa percepção amadurece, nasce também uma responsabilidade silenciosa. Aqueles que semeiam boas ações colhem felicidade como a sombra que nunca os abandona, pois ação e consequência caminham juntas, não como punição, mas como encadeamento natural. Se cada ação produz resultado, então cada gesto importa, mesmo os pequenos. Vivemos numa cultura que valoriza feitos grandiosos, reconhecimento público, impacto visível. Mas o ensinamento não se apoia na aparência, ele aponta para a intenção, e quando a intenção é pura, o efeito se transforma, ainda que ninguém veja. Pois muitas vezes a mente pergunta em silêncio: de que vale agir corretamente se não há testemunha? Conta-se que, na noite em que estava sentado sob a árvore, Mara se levantou diante de Siddhartha e sussurrou: quem confirmará teu despertar? Quem testemunhará o que realizas aqui, sozinho? E ele não chamou deuses, não buscou aplausos, pôs a mão sob o chão e disse: a terra testemunhará. Pois quando a ação é verdadeira, ela já está inscrita na própria vida. Não precisa de palco, não precisa de plateia. E então se compreende que aquilo que sustenta o caminho não é o olhar do mundo, mas o olhar que repousa dentro. Pois se nem o reconhecimento externo é necessário, resta apenas a relação que mantens contigo mesmo. Em todo o universo, não há quem mais mereça teu amor do que tu mesmo. Pois sem esse cuidado interior, a compaixão se torna esforço forçado. Com ele, torna-se natural. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Quem não reconhece a própria dor tende a projetá-la. Quem não se perdoa, exige dos outros o que ainda não integrou. Observa como muitas disputas nascem de feridas não examinadas. Desse modo, compreender a si mesmo reduz conflitos externos, não porque o mundo desaparece, mas porque a reação muda, e quando a reação muda, o ambiente ao redor também se transforma. Dentro deste corpo, com sua mente e percepção, eu declaro haver o mundo, a origem do mundo, a cessação do mundo e o caminho que leva à cessação. Pois o campo de prática não é abstrato, é este corpo, esta mente, este momento. Se o mundo é experienciado dentro da própria mente, então a busca incessante por respostas externas perde força. Não se trata de negar o mundo, mas de compreendê-lo a partir da experiência direta. Vivemos acumulando informações, opiniões, teorias, mas informação não é transformação. Transformação exige observação contínua, exige pausa, e essa pausa muitas vezes é desconfortável, pois ao silenciar distrações surge o que estava encoberto. E é nesse silêncio que se percebe algo essencial. Aquilo que surge, passa. E aquilo que passa não pode ser agarrado. Desse modo,
O caminho não é místico nem distante, é gradual, é feito de pequenas correções internas, de observar antes de reagir, de aceitar antes de resistir, de compreender antes de julgar. Não há necessidade de títulos elevados, há apenas prática, e quando a prática amadurece, a mente se aquieta. Quando a mente se aquieta, o sofrimento diminui, e quando o sofrimento diminui, o cuidado pelos outros se torna natural, sem anúncio, sem espetáculo, sem necessidade de parecer desperto, apenas sendo.